se você ganhasse US$ 1 milhão por hora, o que você faria? Então entenda uma coisa, pessoal, anote aí. As pessoas não esperam a perfeição do negócio quando você começa. A não ser na aviação, ok? Que você não pode haver falhas, porque uma falha pode custar vidas, ok? Então se você for esperar o seu negócio estar 100% pronto para começar, você nunca vai começar. E é por isso que a maior parte das pessoas nunca começam, porque elas esperam o quê? A perfeição, elas querem sempre tudo perfeito, tudo certinho. As pessoas não têm sucesso porque têm medo de lançar um negócio, medo da crítica, ok? A crítica faz parte. E você deve querer ter algumas pessoas criticando, ok? O que eu quero dizer com isso? Vai ter crítica, entenda isso. Se nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, quem sou eu? Quem é você para querer agradar as pessoas? Então, pessoal, não tenha medo. Não tenha vergonha da crítica. Por quê? Você vai ser criticado. Anote essa frase aí, ó. Prego que se destaca, leva o quê? Martelada. Então, se você quer se destacar, se você quer crescer na vida, você vai levar martelada. Isso é fato, ok? Então, você quer o quê? Reclamações o quê? Legítimas. Você tem que ver a legitimidade daquilo ali que a pessoa está falando. Porque, gente, é fácil as pessoas falarem quando elas não viveram na sua pele, né? Falar que eu nasci em berço de ouro, eu nasci mesmo. Eu nasci em berço de ouro. Eu tinha... primeiro, eu nasci em berço de ouro porque eu sou filho de um Deus que é dono do ouro e da prata. Então eu nasci em berço de ouro. Todos nós nascemos em berço de ouro, porque o nosso nascimento já começou lá no céu. Antes de você chegar aqui, você já nasceu lá em cima, né? Para poder descer aqui. Então, sim, eu nasci em berço de ouro, tive um pai muito atencioso, amoroso, minha mãe muito cuidadosa, muito zelosa, mas financeiramente falando, quando eu assumi a empresa da família, ela estava endividada, né? Você já conhece a história. Mas a pessoa fala sem saber, né? A pessoa fala asneira sem saber. Então, a crítica faz parte, ok? Então, mas o que você precisa entender? Tem muita gente que é esquisita e que vai reclamar porque é esquisita e pensa o quê? Diferente de você. Não se preocupe, faz parte, é normal, é normal. A moral da história, pessoal, é que você não vai conseguir agradar todo mundo o tempo todo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem alguém na sua família que é muito negativo e te coloca para baixo? Deixa eu te falar o porquê que as pessoas reclamam. Normalmente as pessoas reclamam porque elas têm medo de falhar, porque o sussurro de 10 mil gerações vai falar no seu ouvido que se eles falharem, eles vão morrer de fome, ok? Hoje em dia, pessoal, preste atenção no que eu vou falar. No mundo moderno, hoje, é muito difícil alguém morrer de fome se falhar. Por quê? Você tem até Bolsa Família no nosso país. Pobreza para mim é improdutividade. Vamos supor que você fique improdutivo, que você não queira se desenvolver, se capacitar. Ainda assim, você tem um governo que é uma vaca leiteira, né? Você vai ter o leitinho lá, o básico do mínimo. É lógico, você também não quer viver uma vida extraordinária sem fazer nada. Mas o mínimo ali do que comer, você vai ter o auxílio lá da Bolsa Família. Então, assim, é muito difícil você passar fome se você falhar. Então não tenha medo de arriscar, ok? Eu te garanto que se você for uma pessoa dedicada, algum trabalho você vai conseguir. Gente, pode ser lavando carro, cortando grama. Qual o problema nisso? Quando eu fui morar no Canadá, no ano 2000, eu fui fazer intercâmbio, eu cortava grama, eu tirava neve da frente da casa, eu ajudava a lavar carro, o que tivesse que fazer eu fazia. Por quê? Porque eu ganhava gorjeta, eu ganhava as famosas tips. E é um trabalho nobre, então se você quiser, você vai achar alguma coisa para fazer. Não tem ninguém que vai falar, pô, não tenho o que fazer. Você vai achar alguma coisa para você fazer e você vai começar a sua vida, se você não tiver preguiça, ok? Então, o medo, aí eu te pergunto, o medo está dominando as suas decisões? Ou você faz as coisas na sua vida independente do medo?
Aí eu quero te perguntar, se você fala que o medo domina suas decisões, do que você tem medo? Sempre quando eu tomo uma decisão, eu penso, o que de pior pode acontecer? Qual o pior? A gente estava conversando sobre os negócios de uma franquia nossa, que a gente tem de estética. Eu falei, gente, eu não concordo, eu acho que não vai funcionar, mas vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. Pense sempre assim, o que de pior pode acontecer? E aí você ressignifica de novo e volta a fazer como que estava, ok? Então não precisa ter medo disso daí. O que você tem que ver as coisas com clareza. E você tem que ter medo das coisas que você realmente deve temer. Todos nós sabemos que o hábito de comer muito McDonald's vai o quê? Degradar sua saúde. Mas as pessoas comem sem medo. Não pensam nas consequências. Por que as pessoas comem sem medo o lanche sabendo que vai fazer mal para ela? E come sem medo. Você pode anular o medo da sua vida. Como que você anula o medo da sua vida? Eu vou te explicar aqui. Primeira coisa, encare seus medos. A primeira coisa é você reconhecer que você tem medo e você tem que encarar o seu medo. Se você tem medo de cobra, ou de sapo, ou de barata, por exemplo, o que você tem que fazer? Você tem que se trancar numa sala e ficar horas com o animal lá na sala, trancado na sala. Isso se chama o quê? Terapia de exposição. Terapia de exposição. É lógico que você não vai se trancar numa sala com um leão. Se você tem medo de leão, você não vai se trancar com um leão. Mas vocês estão entendendo o ponto? Tem gente que tem medo de umas bobeirinhas, como por exemplo barata. É um bichinho assim inofensivo. E às vezes na sua vida tem coisas pequenas, inofensivas, que te causam o mesmo medo, assim como uma barata. Às vezes, pessoal, os seus medos parecem um tigre, gigantes na sua mente, mas quando você encara seu medo e você olha, você vai ver que não passa de um gatinho inofensivo. Porque uma barata nada mais é do que um gatinho inofensivo. Algumas pessoas veem uma barata como um jacaré, como um crocodilo, que pode matá-las, mas não é, não passa de um gatinho inofensivo, ok? O que você tem que fazer? Você tem que reprogramar sua mente e tirar os medos desnecessários da sua vida. Você não vai conseguir eliminar todos os medos. Isso é um fato, porque alguns foram colocados lá na sua infância, quando você era criança. Mas na grande maioria deles, você vai conseguir tirar esses medos da sua vida. Às vezes você foi mordido por um cachorro e quando você vê um cachorrinho vindo na sua direção, pode ser um Spitz alemão ou um Yorkshire desse tamanhozinho aqui, você fica apavorado, cheio de medo. Por quê? Você tem um trauma que você foi mordido quando você era criança. Falando do negócio, o que isso tem a ver com o seu negócio? Eu vou chegar lá. Vamos dizer que você teve um sócio no negócio e ele te roubou e vocês quebraram, ok? E aí você se trava dizendo que você nunca mais quer ter nenhum tipo de negócio, que nenhum tipo de sócio presta, e isso te impede de viver uma vida abundante. Não é porque você escolheu mal o seu sócio que nem todo mundo presta, que ter sócio é ruim. Você tem que saber escolher a dedo o seu sócio, ok? Entenda isso. E às vezes isso aí tá te bloqueando de viver o quê? Uma vida abundante. Te bloqueando de viver uma vida extraordinária. A única maneira de eliminar o medo da sua vida é encarando ele. Eu vou passar aqui agora algumas maneiras práticas de como que você pode fazer isso. Então anote aí. Primeira coisa, você precisa fazer uma meditação, uma oração para limpar sua mente. Foque as coisas que você quer que aconteça. Tenha momentos de reflexão durante essa meditação, essa oração, sobre os seus medos. Por que você tem esse medo? Gente, eu tinha pavor de falar em público. Eu era muito tímido e eu vou falar para vocês o que eu fiz aqui para poder vencer esses medos. Mas você precisa refletir em cima dos seus medos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, anote aí, você precisa de uma margem de segurança para a sua vida e para os seus negócios. Margem de segurança. Você tem que ter uma margem de 6 meses para pagar suas despesas. Não se esqueça nunca da margem de segurança.
E a terceira coisa, medo de envelhecer. Medo de envelhecer. Encare isso de frente. O que você pode fazer para reverter isso? Você pode cuidar o quê? Da sua alimentação e do seu corpo. É inevitável, todos nós vamos envelhecer, mas você pode retardar o envelhecimento ou envelhecer com qualidade. Como que você faz isso? Cuidando da alimentação e do seu corpo. Quarto, caridade. O hábito de ajudar os outros. Quanto mais você doar, mais você vai receber de volta. Todos os bilionários doam, todos, sem exceção. Todos os bilionários que eu conheço doam. Bill Gates, Warren Buffett, Tony Robbins. O Tony Robbins, eu fui num evento dele em 2014, 2015. Não, 2015, que fui no primeiro evento do Tony. Ele já chegou a doar 8 milhões de dólares no ano para caridade. Só que nesse mesmo período ele faturou cerca de 6 bilhões de dólares. Você doaria 8 míseros milhões se você faturasse 6 bilhões? Pois é, esse tipo de atitude te fortalece cada vez mais. Eu não sei, pessoal, se tem algo a ver com a espiritualidade, mas independente de religião, todo mundo que faz muito, quanto mais eles ajudam, mais eles recebem de volta, porque é a generosidade. Independente de religião, isso é bíblico, o generoso prosperará, né? Então deixa eu te perguntar uma coisa, eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Se você ganhasse 1 milhão de dólares por hora, o que você faria? 1 milhão de dólares por hora. Se você ganhasse, tivesse uma máquina de dinheiro, de negócio aí que te gerasse 1 milhão de dólares por hora, o que você faria? Eu vou te dar aqui uma estatística, ok? Metade das pessoas, 50%, eles iam falar o seguinte: eu vou trabalhar um mês e eu me aposento pro resto da minha vida, eu nunca mais ia querer trabalhar. Outra metade, outros 50%, eles iriam para o cinema, iam pagar R$30 no ingresso e não iriam pensar no custo de oportunidade. Que nessas 2 horas trabalhando, ele poderia estar ganhando 2 milhões de dólares. Ok? As pessoas não querem parar de trabalhar nunca, porque tem medo de ficar sem nada, pessoal. Por isso que eu conheço vários milionários que continuam trabalhando sem parar, não gastam nada. Tem alguns, pessoal, que moram mal, tem uma qualidade de vida ruim. Os filhos têm qualidade de vida ruim porque tem medo de ficar sem dinheiro. Você precisa de um equilíbrio na sua vida. Você não pode nem parar, não fazer nada, ficar improdutivo, porque não é essa a sua missão aqui na Terra, é ser um improdutivo. Dinheiro não tem nada a ver. Você ter mais, só porque você tem muito dinheiro você vai ficar improdutivo. Por quê? Independente de religião, ok? Tem até uma passagem bíblica, que quando Jesus viu uma figueira que não produzia figos, o que Jesus falou? Arranque a figueira fora, porque uma figueira tem que dar figos, né? Então na sua vida você tem que produzir frutos, porque senão você vai ser arrancado. Então, independente da quantidade de dinheiro que você tem que produzir frutos sempre. A questão da caridade, se você aniquilar o medo, ok? Dê o dinheiro para uma boa causa social. Isso vai ajudar você a reprogramar sua mente em relação a medo de ficar sem dinheiro. Ajude mais, você não vai ficar sem. Ajude mais, por quê? Porque se você tem a capacidade de fazer mais, você nunca vai ficar sem. Quanto mais você fizer, mais vai voltar para sua vida. É a lei da ação e a lei da reação. Outra coisa, 5º passo, que eu já falei aqui, é a terapia da exposição. Eu vou falar como eu fiz para vencer os meus medos, ok? Eu morria de medo de falar em público, eu era muito tímido, eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. O que eu fiz? Eu comecei a fazer aula de teatro na faculdade. Gente, eu não sei quem já fez teatro, mas é terrível. Eu ficava vermelho,
Eles me colocavam no meio para fazer umas coisas nada a ver. Eu assim, me sentia um ridículo. Um ridículo. Na primeira semana que eu fiz teatro, eu pensei em desistir. Mas eu continuei por um pouco mais. Eu cheguei a fazer 90 dias de teatro. Aí eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida, mas me ajudou a me soltar um pouco. Porque eu era muito travado, gente. Mas muito travado mesmo. Outra coisa, isso é o que? Uma terapia de exposição, tá? Eu ia lá no meio de uma cadeira, um monte de gente em volta e você tinha que ficar fazendo coisas ridículas para você perder o medo, né? A questão da timidez. Outra coisa que eu fiz um curso do Dale Carnegie. Eu fiz uma imersão, é um curso que durava 3 meses, aonde você era exposto ao ridículo também, para você poder se soltar mais. Então, essa é a terapia da exposição. Não tenha medo, pessoal, de ficar sem dinheiro, mas tenha medo de ficar sem tempo, pois o tempo nunca volta atrás. Não dá para reverter o tempo. Lembra da história do Benjamin Button, né? Quem já viu esse filme aí do Benjamin Button? Que ele começa velho e conforme vai passando os anos, ele vai rejuvenescendo, ok? Mas na vida real não é assim. Donald Trump, ele quebrou na década de 90 e, galera, ele quebrou feio. Depois de alguns anos, ele recuperou tudo e muito mais. Por quê? Anotem essa palavra aí. Inteligência emocional. Ele tinha inteligência emocional. Ele tinha 500 milhões de dólares em dívidas, mas a cabeça dele pensava: eu sou rico, pô, eu sou o Donald Trump. Eu só tô sem dinheiro no banco, mas eu continuo sendo o Donald Trump. E no momento eu estou devendo 500 milhões, mas eu vou recuperar tudo. E aí, ele conseguiu recuperar tudo. Para conseguir o que você quer, você precisa merecer. Será que você tem merecido ter aquilo que você está almejando? Você tem feito por merecer? Você precisa refletir em relação a isso, ok? Vou passar uma tarefa aqui, antes da gente ir para o próximo passo, eu vou deixar aqui 2 tarefas. Então a primeira tarefa é: qual é o seu maior medo e o que você vai fazer para superar o seu medo? Segunda, qual situação que você esperou estar tudo 100% pronto e perdeu uma oportunidade? Então é isso, galera. Deixa eu ir lá trabalhar, sabe por quê? Porque o tempo não para e chegou a hora do quê? De decolar. Fui, fiquei com Deus.